Olá, pessoal! Chegamos aqui para mais uma aula. Hoje a gente vai aprender a fazer essa carteirinha linda, super fácil de fazer. Olha que bonitinha que ela é por dentro. Ela tem aqui o espacinho para pôr um documento, um dinheiro. Aqui tem um bolsinho com zíper. E aqui ela tem essa necessairezinha para pôr moeda, que ela sai do corpo, olha só. Então é bem legal e fácil de fazer. Se você estiver assistindo essa aula no meu canal do YouTube, seja bem-vindo no canal. Se é a sua primeira vez aqui, já se inscreve e ative o sininho para receber as notificações das nossas aulas, que são toda semana. Então, olha só, a primeira coisa que vocês vão fazer é o download do molde, tá? Após fazer o download do molde, gente, verifiquem se as medidas estão corretas. Inclusive, quem não tem impressora e quiser montar o seu próprio molde, pode abrir o molde e desenhar, porque nele tem todas as medidas, tá? Então é bem tranquilo para se você quiser desenhar o molde, ok? Para fazer a impressão do molde, vocês precisam fazer do computador para a impressora. Eu digo isso porque dependendo do modelo do celular, para a impressora pode dar alteração no tamanho, tá? Então, se puder, se possível, se conseguir fazer a impressão do computador para a impressora, eu acho melhor, tá? Vai escolher a configuração padrão ou tamanho real, tá certo? E verificar se não está ativado automaticamente lá, que às vezes tem computador que fica, o meu mesmo fica, a redução de tela, tá? Bem embaixo assim, lá na telinha, quando a gente vai imprimir, tá escrito lá, reduzir tela e um quadradinho. Geralmente ele fica assinalado automático. Então você precisa olhar isso e tirar, né, aquela marcação. Você clica lá com a setinha do computador e desativa essa redução de tela, tá? Porque a redução de tela dá alteração de até 1 centímetro no tamanho do molde, tá bom? Imprimiu com essas orientações, pega a régua e mede para ver se tá bem certinho aqui, tá certo? Se você for imprimir o molde em alguma lan house, papelaria, né, for terceirizar a impressão, passem essas informações pro atendente, tá? Pro molde poder ficar do tamanho certinho, tá certo? Então, imprimiu o molde, conferiu as medidas estão corretas, vai cortar todas as partes em cima do risco preto, tá bom? Ó, todas as partes, são 4 partes, tá certo? Aqui é a parte do corpo, aqui é a parte do porta-moeda, que é a necessairezinha que vai no meio, aqui é a parte dos bolsos e aqui a aba, tá certo? Então, o molde tá bem completo. Depois que vocês recortaram todas as partes dos moldes, aí a gente vai pro tecido, tá? Vou começar explicando aqui, ó, a parte do corpo da carteirinha. Ó só. O corpo da carteirinha vocês vão cortar 2 vezes no tecido. Um pro tecido de fora, que é o principal, que ele fica aparecendo do lado de fora, que eu escolhi este coraçãozinho. E o outro é o tecido que vai ficar do lado de dentro, que eu escolhi esse poá, tá? A parte do tecido que vai ficar pro lado de dentro, a gente já vai estruturar na manta, tá? Que a gente vai cortar esse corpo também uma vez na manta, pode ser R1 ou R2, como é uma peça pequena, R1 cai bem legal nela também, tá? Então, já estruturei aqui na manta e passei uma costurinha em toda a volta, tá? A gente coloca na manta só a parte interna por enquanto, tá? Então, essa é a parte do corpo. Que também faz parte do corpo, gente, a aba, tá? O que eu fiz com a aba? Eu vou até recortar aqui o molde para mostrar para vocês, para não ficar nenhuma dúvida. Eu vou recortar aqui o molde da aba, só pegar a tesoura aqui. Porque a aba, gente, quem acompanha as aulas já tá acostumado aí da maneira que eu gosto de fazer a aba. Mas, para quem tá assistindo pela primeira vez, né, eu vou mostrar. Eu vou recortar, então, a aba em cima do risco preto. Olha só, tá? Então, tá aqui o molde da aba. E aí, gente, eu vou pegar 2 vezes no tecido e uma vez na manta, que eu tô usando a manta R1, tá? Pra ela ficar mais macia. Um quadrado, no caso aqui, né, um retângulo, que caiba o molde da minha aba dentro, desse jeito, tá? Tem que caber dentro e sobrar assim as beiradinhas, eu acho que assim para fazer a aba é melhor, tá? Coloquei
estampa de frente com estampa e a manta por baixo, tá certo? Coloquei o molde aqui em cima, risquei em toda a volta com caneta, de preferência usem uma caneta daquelas canetas que apagam com o calor do ferro, para não ficar manchado o tecido, principalmente nesse caso aqui que eu tô usando um tecido claro, tá, gente? Falando nisso, ó, chegou lá no meu site as canetas Fantasminha, tá bom? Ótima para costura criativa, quem quiser adquirir já acessa lá, tem a preta e a vermelha para fazer os riscos dos moldes aí no tecido. Ela é muito boa porque a gente risca e depois passa o ferro, a caneta some, tá bom? E aí, ó, risquei, vou colocar um alfinete aqui. E a gente vai deixar ela desse jeito, tá bom? Para a parte do porta-moeda, que é a necessairezinha que vai no meio, eu cortei 2 vezes no tecido principal, 2 vezes no tecido de forro e 2 vezes no tecido da manta. Também tô usando a R1 aqui, tá? Porque é uma bolsinha bem pequena. Tem gente que pergunta se pode usar o feltro. Nesse caso dessa peça, pode usar o feltro, porque ele é mais molinho, ele é mais fininho, então vai dar super certo, porque é uma peça pequena. Então, quem quiser usar, pode usar, tá? Então, coloquei aqui, ó, nas 2 partes do tecido principal, a manta já estruturei aqui e passei uma costurinha bem na beiradinha. Quando eu falo passei uma costurinha, gente, é na beiradinha mesmo, ó, tá vendo aqui? É só para segurar esse tecido na manta, tá? Então, essa é a parte do porta-moeda. E por último aqui, ó, a parte dos bolsinhos, que são esses bolsos aqui. Eu usei a telinha vôlei para fazer, tá? Que é essa telinha aqui, ó. Ela também tem no meu site disponível, quem quiser adquirir, tem em 3 cores, branca, azul, bebê e rosa bebê, tá certo? Então, essa é a telinha vôlei, ela valoriza bastante o trabalho, mas se você não tiver, pode usar o plástico cristal, que substitui bem tranquilo, tá? E fica bem legal também. Então, aqui, o moldezinho do bolso, eu cortei 2 vezes na telinha, tá? E a gente vai precisar aqui também do zíper, que ele já fugiu aqui, caiu pro chão. Deixa eu pegar ele. Peguei aqui um pedaço de zíper, de metro, tá? E vou precisar dos cursores também, que eu também não peguei. Eu vou tirar aqui desse kit. Esqueci de pegar. Vou usar 2 cursores, tá? Então, vou pegar aqui 2 cursores. E aí, é opcional, quem tiver a etiqueta, eu vou colocar aqui a minha etiquetinha de cetim, tá certo? Daqui a pouco eu vou explicar melhor sobre ela. Então, esses são os materiais dos cortes que a gente vai precisar. E agora a gente já vai começar a costurar, tá bom? Vamos lá, então. Já coloquei o calcador para zíper. Na verdade, vocês sabem que aqui eu não uso calcador de zíper, eu uso calcador estreito. Acostumei a usar ele. Ele é bem fininho também, tá? Pode fazer na máquina doméstica essa peça tranquilamente, tá bom, gente? Eu vou primeiro fazer a parte da necessairezinha, o portinha-moeda. Então, aqui, ó, eu vou cortar um pedaço de zíper um pouco maior que a minha necessaire. Deixa eu cortar e eu vou medir pra vocês o tamanho que ficou meu zíper, tá? Vou pôr esse restante aqui. Então, olha só, o meu zíper, gente, ele ficou com 18 centímetros, tá? A gente sempre corta ele um pouquinho maior aqui, nas laterais, pra na hora de colocar o cursor não ter dificuldade, tá certo? Então, aqui eu vou começar fazendo a peça por ele, né? Bem simples, aquela maneira que a gente já conhece. Se o seu tecido tiver sentido, assim como o meu, que ele tá com os coraçõezinhos todos assim em pezinhos, o zíper a gente vai colocar aqui em cima, tá? Só falando isso para não ter perigo de colocar de ponta cabeça. Então, aqui eu vou pegar o meu zíper e colocar ele, os dentinhos dele, de frente com o meu tecido e vou passar uma costura aqui.
Depois que eu passei essa costurinha para segurar o zíper, eu vou pegar a parte do forro e vou colocar a estampa do forro de frente com o avesso do zíper, organizar bem certinho aqui, ó, o material para ele ficar bem enquadrado em cima de baixo aqui, tá certo? E vou passar uma costura aqui em cima no zíper. Passei a costurinha aqui, agora eu vou jogar esse forro pra trás. Ó. Aqui atrás ele ficou assim, tá? Quem quiser ir no ferro, passar o ferro, ótimo, vai ajudar bastante. E agora eu vou passar uma costurinha bem aqui nessa beiradinha, ó, rebatendo o zíper. Olha só a costurinha. Rebati o zíper e agora aqui eu vou fazer o mesmo esquema, gente, ó. Na outra parte eu vou pegar o dentinho do zíper, vou colocar de frente aqui com a parte de baixo, prestando atenção mais uma vez para deixar bem certinho os dois materiais e passa a costurinha aqui no zíper. Passei a costura, aí eu pego a outra parte do forro, a estampa de frente aqui, ó, e passo a costurinha aqui novamente. Olha só. Vou virar ela aqui pro lado direito. Vai ficar assim, tá? Ó. Ai, catei minha unha aqui. Vai ficar assim do lado direito e vai ficar assim na parte do forro, tá bom? Su Pires, bom dia, minha querida, seja bem-vinda. Já tava sentindo sua falta, hein? E aí, gente, eu vou rebater de cá também, ó. Essa mesma costurinha que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui, tá? Então, ficou assim, e agora a gente vai colocar o cursor. Cursor na necessaire a gente sempre coloca do lado direito para o esquerdo, tá? A gente abre um pouquinho aqui os dentinhos, corto aqui um dos lados dos dentinhos, ó. Pego o meu cursor, vou aqui colocar ele do ladinho do dentinho que eu não cortei, trago até onde eu dei o pique, aí, ó. A gente deixa ele paradinho aqui e fechadinho dos dois lados, tá bom? E agora a gente vai fechar a necessaire, ó. Vou colocar estampa de frente com estampa, tá? E forro de frente com forro. Vou pegar os alfinetes e aquele esquema de sempre prestar atenção para arrumar no zíper primeiro. Passa o dedo aqui no zíper, jogando a bundinha dele pro lado do forro. Essa é uma dúvida que muita gente tem. A bundinha do zíper fica jogada pro lado do forro, tá, gente? Coloco um alfinete aqui. De cá eu arrumo a mesma coisa, coloco um alfinete. A parte do forro a gente alinha. E ficou assim, tá? Vou passar uma costurinha em toda a volta, deixando a abertura aqui embaixo pra gente desvirar, tá bom? Aqui na parte de baixo do forro a gente deixa uma abertura. Então, olha só, gente, terminou de fazer a costura em toda a volta, sempre prestem atenção de olhar aqui do outro lado, se pegou a costura em todas as partes, tá? Tá tudo certinho? Aí a gente vai fazer as caixinhas de leite. Antes de fazer as caixinhas de leite, eu vou só tirar aqui uma beiradinha que ficou um pouco grosso. Eu vou tirar. Tô me achando com a minha tesoura nova, viu, gente? Repararam, né? Olha isso. Tô me achando o máximo, eu sempre quis uma tesoura dessa. Olha que coisa linda. Eu vou mostrar pra vocês. Gente, ela é ótima, a gente corta assim, ela, nossa, maravilhosa. Ela tem uma pega bem legal aqui. E ela tem a fita métrica, olha que máximo. Então, assim, se você quiser medir alguma coisa, já tá aqui na tesoura, mede, guarda, já corta ali, super prática, tá? Essa tesoura chegou no meu site essa semana, tá bom? Se você quiser garantir a sua, depois já corre lá, porque ela é maravilhosa. Agora virou a minha queridinha, da marca Lamax, que é uma ótima marca, tá?
Tenho certeza que vocês vão adorar. E eu tô me achando com ela. Ó, aí aqui, os rabicó do zíper eu vou tirar também. Mas o zíper a gente sempre usa uma tesoura que não é a nossa preciosa de tecido. Pelo amor de Deus. Porque o zíper estraga a tesoura de tecido. Então eu tenho essa daqui que eu comprei na lojinha de 99. Paguei super baratinho. E eu uso ela só pra cortar papel e zíper. Tá? Então aí, cortei aqui e agora a gente vai fazer as caixinhas de leite, tá? Vou pegar a canetinha. Vou pegar a régua. Gente, eu não vou falar o valor dos materiais que eu vou mostrar hoje, tem a caneta que chegou, por quê? Esse vídeo, ele vai pro canal do YouTube e ele vai ficar rodando muito e muito tempo nas minhas redes sociais. Eu sempre explico isso, mas eu gosto de explicar novamente, que tem gente que fala assim, ah, ela não quer falar, olha que chata. Não é. É porque assim, ó, se eu falar, é um exemplo, não é, tá? Você fala assim, ó, essa tesoura é R$100. O vídeo vai ficar rodando, rodando, rodando. A gente sabe que os fornecedores, com o tempo, eles fazem ajuste de valor. Aí chega um momento que eles já passam para mim a tesoura num valor maior, aí eu vou ter que aumentar. Coloca a tesoura 110. É exemplo, tá, gente? Não é esse preço a tesoura. Aí eu coloco a tesoura 110, aí a pessoa vai me procurar e ela vai falar assim, Aline, eu vi no seu vídeo que você falou que era R$100. Eu tenho que vender pelo valor que eu falei, tá? Pelo valor que saiu da minha boca, pela lei é assim que funciona. Tá bom? Então, eu não falo valores em vídeo, tá certo? Eu nunca falo valores em vídeo por causa disso, pra me manter aí tudo certinho, né, gente? Pra não ter problema com ninguém, tá? Não é pesada, Flávia, acredite. Eu não achei pesada não, tá? Ela é bem levinha. Eu gostei dela, tá bom? Tesoura também, gente, é questão de gosto. Chegou mais tesouras no site, viu? Não é só essa, não. Eu vou mostrar aqui rapidinho. Chegou essa, que é a que eu tô usando. Chegou essa, que ela é mais magrinha e mais leve, viu, Flávia? Ó, é a tesoura de titânio, gente. Olha que bacana. Olha aqui o ferrinho dela, que legal. Uma ótima tesoura também, tá? Então, chegou essa. E chegou essa daqui, ó, com o protetor de fio, né, pra gente deixar fechadinho, principalmente para quem tem criança em casa, essa tesoura é ótima porque esconde aqui, ó, a parte perigosa da tesoura, tá certo? E chegou também essa belezinha aqui, gente, olha isso, a queridinha, essa é a tesoura soft de precisão, tá? Eu tenho uma aqui, que é lógico que eu já catei uma pra mim, e eu vou mostrar pra vocês. Essa tesoura, gente, ela é ótima pra estar cortando fio quando a gente costura. Bem rente ao material. Olha que lindona. Ela tem o protetor, porque ela é bem afiadinha, ó. Tá? Aqui ela tem a travinha. A gente puxa pra baixo, assim, pra cima, aliás. Ela abre, ó. Então, ela é ótima pra gente pegar os fiozinhos assim, ó. Olha só, você faz isso aqui, vai saindo tudo. Bem rente. Super legal, tá? Então, essa é a tesoura de precisão, ela é muito boa também usada em bordados, tá, gente? Pra cortar os fiozinhos atrás da toalhinha, bem rente assim, ó, ela é ótima, tá bom? Então, chegou essa tesourinha no site também. Quem quiser aí dar uma olhadinha nos valores, ver lá as condições, é só acessar o site www.alinerogerio.com.br, tá certo? Tá linda, né, Pri? Essas tesouras, gente. Tô amando a minha tesoura nova. Vamos voltar aqui, tá? Depois a gente bate papo mais. Eu vou fazer a caixinha de leite agora, tá? Vou dar um zoom aqui. Gente, a caixinha de leite, ela vai ser bem pequenininha, tá? Porque é uma bolsinha bem pequena. E eu vou fazer aqui, eu não lembro o tamanho que eu fiz a outra. 1,5 cm. Acho que tá dando pra ver, né? Aqui eu vou usar a caneta que apaga com o ferro, a tal caneta fantasminha, que também chegou lá no site, tá? E com a régua, a gente sempre conta a partir da costura. Vou marcar aqui 1,5 cm, tá certo? Posiciona a régua pra cima. E marco e subo aqui, ó, com 1,5 cm.
tá bom? E agora eu fecho o quadradinho com 1,5 centímetros, tá? Uma caixinha de leite bem pequenininha, ó. Do lado de cá a gente vai fazer a mesma coisa. Agora, a gente vai fechar, tá? Aqui onde ficou a abertura, agora deixa eu tirar o zoom. Aqui onde ficou a abertura, eu vou achar o cursor com os dedos, ó, vou abrir ele aqui, tá? Vem aqui, ó, aonde a gente fez o quadradinho da caixinha de leite e vou fazer esse movimento bem certinho, ó. E vou passar a costurinha reta aqui. Passei a costurinha, eu vou cortar o rabicózinho que ficou aqui, sempre respeitando uma margem para não cortar muito próximo da linha e ter perigo de descosturar. Vou fazer essa mesma coisa nos outros 3 cantinhos, aqui, aqui e aqui. Então, fiz as 4 caixinhas de leite e agora, por esse buraquinho, eu vou desvirar, tá? Ó, arrumei, agora eu vou fechar essa partezinha do forro, tá? Coloco as pontinhas pra dentro e passo uma costurinha aqui. Agora, ó, fechei o forro e a parte da necessairezinha está pronta, gente. Ó que bonitinha que ficou. Não sai, eu não vou embora ainda, porque a gente vai fazer a parte do corpo da carteira, tá? Vou cortar aqui um zíper que seja um pouquinho maior que o corpo da minha carteira. Ó. Sobrando uma pontinha de cada lado. E aqui tem as 2 telinhas, tá? Vou começar aqui com o viés, tá, gente? Eu vou cortar 3 pedaços de viés, deixa eu desenrolar ele aqui. 3 pedaços da altura do corpo aqui, ó. Tá? Então, 1. Tá certo? Vou começar passando esse viezinho na beiradinha dos 2 bolsos, tá bom? Que aqui tô usando a telinha. Quem não tiver essa telinha vôlei pode usar o plástico cristal ou até mesmo fazer de tecido, tá certo? Então, o que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou dobrar o viés assim, ó. E eu vou colocar ele aqui, ó, na beiradinha da tela. Desse jeito, olha só. Tá bom? Vou fazer isso com os 2 bolsinhos. Coloco aqui o viés e passo uma costurinha. Então, aqui já coloquei o viezinho na beiradinha das 2 telinhas, tá? Agora, o terceiro pedaço de viés, a gente vai colocar na beiradinha aqui do zíper, tá certo? Então, vou dobrar o viés aqui. Ó. Dobrei o viés e vou colocar ele na beiradinha do zíper. Só que lembra, gente, que o zíper ele tá maior que o corpo, então o viés a gente tem que também deixar uma sobrinha de zíper aqui e uma sobrinha de zíper aqui, se caso a gente precisar usar outra pontinha, tá? Então a gente coloca ele no meio, deixando as pontinhas do zíper livre. Olha, depois que eu coloquei o viés aqui no zíper, eu vou nessa partezinha de baixo do zíper posicionar a telinha, ó. E aí aqui, ó, eu passo uma costurinha na beiradinha do viés da tela, tá bom?
Então, ó, costurei aqui o zíper, aí eu vou colocar o outro cursor. Foi, ó. Aí, gente, para essa peça, eu vou colocar o zíper só em um dos bolsinhos, tá bom? O outro a gente vai deixar ele assim. E agora, a gente vai montar os bolsinhos aqui na parte do corpo, que é aquela parte que eu expliquei no começo da aula, que a gente já estruturou na manta, tá? Partezinha que vai ficar de dentro. Então, eu vou posicionar aqui os bolsos, fazendo a curvinha bem certinho, prestando atenção pro viés aqui ficar retinho, ó. Tá certo? Agora eu quero explicar uma coisa. Aqui, ó, vocês estão vendo esse vão, né? Aqui vai ser onde nós vamos colocar a bolsinha, que eu não sei onde que eu pus. Ah, tá aqui. Ó, a gente vai colocar ela aqui, tá certo? Colocando ela aqui, vocês percebem que ainda deu uma pequena sobrinha de cada lado, tá? Por que que eu deixei essa sobrinha? Para se caso vocês quiserem colocar o zíper nesse bolso também, aí ainda vai dar para colocar a bolsinha, tá? Então, se não quiser colocar o zíper, é só centralizar a bolsinha aqui no meio, vai ficar ótimo também, tá bom? Mas já pensando aí em quem quiser colocar zíper do lado de cá também, eu já dei um espacinho maior aqui, tá certo? Então, ó, posicionei bem retinho, vou alfinetar. Chegou alfinete lá no site também, viu, gente? Quem tá sem alfinete aí, porque alfinete é uma bênção para perder, né? Eles fogem da gente. Então, já aproveita lá, vai lá comprar seu kit de material. Já garantiu o seu molde também, tá? Para quem não viu o kit de material, eu vou mostrar daqui a pouco de novo. Acompanha o molde impresso dessa peça. Ó, posicionei, o que que eu vou fazer? Nesse bolsinho que tem o zíper, eu vou passar uma costurinha no viés aqui, tá certo? Para fechar esse bolsinho. E depois eu vou passar uma costura em volta, na beiradinha, para segurar esse bolso aqui no corpo, tá bom? Então, ó, costurei em toda a volta, vou tirar aqui os alfinetes, tá? Aí, tirei tudo. Vou tirar as pontinhas aqui, os rabicózinhos de zíper. Vou colocar também o ferro para esquentar, pra gente agora passar o ferro no tecidinho do lado de fora, tá? Vou pegar aqui a carteirinha, gente, eu vou virar ela aqui do lado de trás, aonde tá a manta, tá? Aí eu vou pegar o tecidinho principal, vou posicionar ele assim, ó, e vou passar o ferro, tá? Olha só, passei o tecidinho aqui, tá? Agora eu vou passar uma costurinha em toda a volta para segurar esse tecido. Então, aqui a gente vem costurando, olha, bem devagarzinho, tá, gente? Principalmente na parte da curvinha, ó. Na parte da curvinha, a gente acompanha a curva para não ficar torto, tá? Então, é devagar, vou até diminuir. Diminui a velocidade, diminui a velocidade. Para poder fazer a curva bem devagarzinho, tá? Essa máquina, gente, ela é a Jack A4. Eu amo ela de paixão, não tô puxando o saco, é porque ela é maravilhosa mesmo. E a melhor parte é que ela tem esse controlador de velocidade. Então, quando a gente for fazer curvinhas, peças pequenas, é muito boa, que a gente pode reduzir a velocidade, então não gera nenhuma dificuldade, até mesmo para quem for iniciante, tá? Se você quiser fazer um orçamento, comprar uma máquina nova, é só procurar o Maurício Armindo da Costura e Bordados. Todos os contatos dele tá aqui na descrição do vídeo, tá? Ele é meu parceiro de máquinas, comprando com ele, dizendo que foi minha indicação.
vocês ganham 5 dos meus projetos pagos, tá? Essa máquina é maravilhosa por ela ter esse controlador de velocidade. Ela fala, vocês viram, né, que a gente mexe no painel aqui, ela fala o que aquele botão tá fazendo. Ela corta a linha, na hora que eu for cortar aqui eu vou mostrar pra vocês. É só a gente dar um toquezinho no pedal e ela corta a linha, não precisa ficar com a tesoura do lado. O que é bem bacana também. Ela tem retrocesso automático, então vocês não precisam ficar lá no retrocesso. Ela levanta o calcador, gente, pelo sistema do pedal. Ela tem aqui a trava de levantar o calcador, mas ela tem também no pedal. A gente toca no pedal assim, ó, com o pé para trás, ela levanta o calcador. Ó, terminei de costurar aqui. Observem que ela vai sair com a linha cortada, tá? Tô sem a tesoura. Eu dou um toque aqui no pedal, ó. Viu? Ela já cortou e também levantou o calcador. Uma ótima máquina, tá bom? Então, olha só, passei a costurinha em toda a volta e agora a gente vai finalizar com o viés. Antes disso, eu vou cortar toda a beiradinha que ficou em excesso, ó. É isso aqui, tá vendo, ó? Ficou sobrando um pouquinho de tela aqui, aqui ficou também sobrando, então agora eu vou tirar esse excesso, tá? O meu amigo que vende máquina, deixa eu ver quem perguntou, Corina. Corina, o nome dele é Maurício Armindo, tá? Ele é da empresa Costura e Bordados, tá bom? Inclusive, eu ouvi gente perguntando do meu ferrinho, também comprei com ele, tá? Ferrinho cor-de-rosa. Então, aqui eu vou tirar todos os rabicozinhos teimosos que estão aqui pra fora, a aba, e vou colocar a etiqueta, tá? Tá aqui a minha etiqueta e a aba, que eu já ia esquecendo, viu, gente? Eu vi um comentário passando assim, e a aba? Eu falei, nossa Deus, e a aba? E a aba, né? Vamos fazer a aba aqui. A aba, gente, ela tá nesse jeito que eu mostrei no começo do vídeo, tecido de frente com tecido e a manta atrás. Risquei a aba aqui, vou passar uma costurinha em cima do risco de caneta, tá? A aba é bem rapidinho, vocês vão ver. A costura em cima da marca de caneta, agora eu vou tirar esse excesso aqui de material, tá? Sempre respeitando uma margem aí de pelo menos meio centímetro. Ó. E ficou assim. Agora a gente vai desvirar por aqui. Os botões é por último, tá, Regiane? Ó. E aí eu vou passar uma costurinha aqui na beiradinha em volta, rebatendo, tá bom? Passei a costurinha na aba, agora a gente vai posicionar ela aqui na parte do corpo. O que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou dobrar o corpo, ó. Dobrei, juntando aqui a parte redondinha, bem certinho com parte redondinha aqui. E aqui eu vou dar um pique, ó. Preste atenção nesse momento que muita gente tem dúvida. Eu viro ela pro lado de fora e posiciono a minha aba aqui no pique, assim, no lado de fora. E vou passar uma costurinha aqui. Pronto. Vou pôr a etiqueta. Deixa eu ver aqui como que ela vai fechar, tá? Ela vai fechar assim. Vou pôr minha etiqueta por dentro aqui, ó. Tá certo? Vou pôr bem aqui na beiradinha, tá? Ó, essa é a etiqueta de cetim estilo bandeirinha, que é aquela que a gente fecha assim, ó, e a nossa logo fica aparecendo, tá? Aqui tem a minha logo, aqui atrás tá escrito o canal do YouTube, Aline Rogério, mas você pode colocar o seu contato, tá? O que vocês quiserem, tá bom? Essa etiqueta quem faz é meu irmão e a minha cunhada da Papelê Personalizados. O contato deles estão aqui na descrição para quem quiser fazer um orçamento ou adquirir aí a sua etiqueta, tá? Vou então colocar ela aqui no cantinho,
posiciono, gente, ela dobradinha, só passo uma costurinha, não tem segredo, tá? Ó, posicionei ela aqui e agora eu vou pôr o viés pra gente finalizar, nós ir almoçar. Deixa eu pegar aqui o viés. A aba não tá do lado errado? Não, a aba tá certa. A gente coloca ela aqui, ó. A gente coloca ela aqui atrás. Pra quando fechar, ela vai fazer isso, tá bom? Ela tá viradinha assim certinha, ó. Tá? Dá impressão mesmo. A gente vê ela aqui e fala, nossa, a aba tá errada. Mas não tá, é que quando fecha, ela fica aqui. Tá certo? Essa minha etiqueta, gente, é de 1,5 cm por 5, eu acho. Vou medir pra vocês. Eu sei que ela é de 1,5, por 6, tá? É a minha etiqueta. E agora a gente vai fazer o acabamento com o viés, tá bom? Lá no meu site, gente, tem viés de várias cores, viés liso, viés xadrezinho. Tem rolo fechado para quem quiser adquirir, tá bom? Para colocar o viés, agora foco aqui. Pra gente colocar o viés. Eu vou cortar uma tirinha assim de mais ou menos 3 centímetros para fazer o acabamento. Aqui eu tenho o meu viés, eu vou costurar ele com a dobrinha fechada. Só que quando a gente vai pôr o viés, a gente precisa fechar a nossa peça, ó. Ela vai ficar assim depois de pronta. Eu preciso aqui ver aonde eu vou começar e terminar o meu viés em um lugarzinho que não vai aparecer muito. Então, fechei a minha peça, ela ficou assim. Vou começar aqui por dentro, ó, que ela não vai aparecer muito. Então, vou começar aqui. Eu começo pegando essa tirinha e posiciono aqui. Agora, gente, eu vou dar um zoomzão bem grande aqui. Aí. E costuro essa tirinha aqui. Que essa tirinha vai ser o acabamento para esconder o começo e o final do viés. E agora, eu vou posicionar o meu viés começando aqui, ó, bem em cima da tirinha, tá? Ele tá com a dobrinha fechada, tá bom? E a gente vai vir costurando ele assim, ó, em toda a volta. Sempre prestando atenção, gente, o segredo importantíssimo é que o viés, ele faça o contorno da peça em toda a volta, a beiradinha do viés com a beiradinha do material, tá? Então, eu venho aqui, ó. Depois que eu costurar, eu vou tirar daqui e vou mostrar pra vocês bem de pertinho aonde eu fiz essa costura, tá? Tem gente que tem dúvida, ah, Aline, eu faço na beiradinha, eu faço mais pra dentro. Então, aqui, ó, é devagar, o viés não tem como a gente colocar correndo, então já reduzi a velocidade da máquina. E a gente vai, ó, costura um pouquinho, para, observa se tá na beiradinha, olha a curva, gente, ó. Olha a curva, ela acompanha o arredondado da peça. Ela tem que acompanhar, então os meus dedos ajudam, tá vendo, ó? Olha só. E ela acompanhou, fez o desenho bem certinho, isso é muito importante. Então, a gente vem bem devagarzinho, ó. A parte do viés é devagar mesmo, não tem como fazer com pressa. E aqui a gente vai fazendo a costura, então, em toda a volta. Ó, outra curvinha, mesma coisa. Faço o desenho aqui da curvinha bem certinho. O viés vencer vocês, é vocês que tem que vencer o viés, tá? Ó, finalizei aqui, tá vendo? Encontrou pontinha com pontinha. Agora eu vou mostrar, olha aqui. Essa é aonde eu fiz a costura, tá bom? É tipo beiradinha. Olha só, tá vendo aqui que ficou esse rabicozinho? Isso aqui agora a gente tem que tirar. Tudo que tiver de excesso de manta, de telinha, a gente tira pra rebater o viés e finalizar. Agora eu vou virar esse viés todo pra trás. Pra rebater o viés, gente, tá vendo aqui a minha costura? Tortíssima, por sinal, olha aqui. Esquenta não, aqui, ó, ó.
A gente vai somente cobrir essa costura com o viés, ó. Se eu puxar ele muito pra cá, eu vou fazer a costura aqui, a linha vai ficar aparecendo aqui no tecido e não vai ficar legal. Então, a gente só cobre a costura e vem fazendo a costurinha bem devagarzinho. Essa parte é mais devagar do que a parte de dentro, tá? Pra poder ficar um acabamento bem legal. Então, ó, posiciono, começa a costurar e é aquele mesmo esquema, gente. A gente costura um pouquinho, para, ajeita o viés, costura mais um pouquinho. É devagarzinho, sempre prestando muita atenção. Para colocar o viés, tem que estar com a cabeça fresca. Se tiver nervosa, estressada, se tiver brigado com o maridão, refresca a cabeça primeiro, depois vai colocar o viés, gente. Porque se tiver com a cabeça quente, não adianta que dá BO, sabe? Então, ó, bem devagarzinho. Então, olha só, gente. Passei o viés aqui em toda a volta. Olha do ladinho de dentro, tá? Olha aqui onde ficou a costura. Não dá pra ver porque é tudo vermelho, né? Mas olha só. A costurinha ficou bem certinha do lado de dentro. Deixa eu tirar esse pelinho. Tá? Olha a etiqueta aqui, que bonitinha que ela ficou. E olha que legal. Então, assim, é o que eu disse no começo da aula. Dá pra usar elas assim, sem a bolsinha, e pode colocar a bolsinha aqui. E aí, gostaram? Olha que gracinha. Linda, linda, não é? Olha só. Muito fofinha, bonitinha. O preço de venda para essa peça, gente, antes que eu me esqueça, lembrando que com o kit que tem no meu site, dá para fazer 4 carteirinhas. Elas gastam pouco material, então rende bastante material para fazer elas, tá bom? Tô saindo o alfinete aqui. Eu deixo para vocês uma estimativa de valor aí de 30 a 45 reais, tá? Eu sempre deixo essa margem de pelo menos 15 reais entre um valor e outro que eu digo, porque o material, ele varia de valor dependendo de um lugar e outro, né? Tem regiões que é um preço, tem regiões que é outro, então eu deixo aí, ó, de 30 a 45 reais, vocês avaliam qual que vai ser o melhor que vai se encaixar na cidade de vocês, o valor que vocês pagam no material, para colocar o preço na peça, tá bom? Olha só, pessoal, para colocar o botão, é bem simples aqui na nossa carteirinha, tá? Primeiro, eu vou colocar na parte da nécessaire. O que eu fiz aqui, gente? Com uma caneta que ela apaga com o calor do ferro, tá? Pra gente não ter perigo de manchar a nossa peça, eu fiz duas marcações, olha, uma bem aqui e a outra bem aqui, tá vendo? Ela precisa ser assim, do ladinho da costura. A gente não pode colocar o botão bem onde tá a costura, porque senão a costura pode se desfazer, tá bom? E eu vou, então, primeiro colocar um botãozinho em cada marcação dessa que eu fiz, tá? Então, olha só, coloquei o botãozinho aqui embaixo e agora a gente vai fazer a marcação aqui na carteirinha para colocar o outro aqui. Para isso, eu vou tirar essa matriz pequena
E vou colocar a matriz do botãozinho grande, tá? Porque agora a gente vai colocar o botão grande. Então aqui, ó, eu vou posicionar a minha bolsinha bem aqui no meio desse espaço, prestando atenção para deixar sobrando o mesmo espacinho assim, olha, dos dois lados. Posicionou aonde vocês querem colocar? Com a caneta, a gente vai, olha, levantar um pouquinho a bolsinha e ver aonde que o botão tá encostando, tá? Então, olha, tá encostando ali, fiz uma marcação. De cá, a mesma coisa. E ficou marcado, olha, aqui e aqui. Então, aqui a gente vai também colocar o botãozinho. Então, olha só, coloquei os dois botõezinhos aqui na necessaire, que a gente vai pregar ela aqui. Mas antes, a gente vai colocar o botão aqui da abinha também, tá bom? Então, eu vou aqui, olha, marcar a minha aba do lado de fora. Ó. Fiz a marcação onde eu quero pôr o botão, aí aqui eu vou tirar essa matriz cor de laranja e vou colocar a verde, que a gente vai colocar o botãozinho pequeno, tá? Aqui onde eu fiz a marcação, eu vou, com o desmanchador de pontos, abrir um buraquinho. Posiciono o botãozinho de cá. Aqui do lado de dentro, eu coloco essa parte e aperto. Então, coloquei o botão na abinha. E agora, gente, eu vou colocar a minha necessaire aqui. Pra quê? Pra gente medir o fechamento. Ó. Vou fechar. Pra mim ver aonde eu preciso pôr o último botão aqui, ó. Então, o principal é a gente arrumar certinho, curvinha com curvinha. A aba, ela precisa estar bem retinha. E aqui, então, eu vou fazer aquele mesmo esquema. Eu vou erguer a abinha, vou ver aonde o botãozinho tá encostando e faço a marcação. E agora a gente coloca o último botão aqui. Para isso, eu vou trocar mais uma vez aqui a matriz. Vou colocar essa. E aí, eu vou colocar o botãozinho aqui. Aqui é uma dúvida que muita gente tem. Como tem o bolso, a gente vai colocar por dentro do bolso, tá? E não sobre o bolso, senão a gente vai perder esse espaço debaixo do bolso aqui. Então, com a mão dentro do bolso, eu forço aqui pra abrir a marcação. Vou colocar essa parte do botão aqui por dentro, ó. Até sair aqui a pontinha dele do lado de fora, tá? E agora eu posiciono essa partezinha. Vou lá no balancinho e aperto. Botãozinho colocado. E agora sim, ela tá prontinha com todos os botões, tá? Ela vai fechar aqui, ó, bem certinha. E ela já tá prontinha aí, tá bom? Beijo, beijo pra vocês. Até quarta-feira, tá? E um ótimo domingo. Tchau, tchau.